Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero começar esta oração lembrando-lhe de algo muito especial. Hoje é um novo começo, não importa o que ontem tenha trazido, não importa as lágrimas que tenham caído, as dores que tenham apertado o seu coração, ou as lutas que tenham consumido sua energia. Roger, pela graça de Deus, você recebeu mais uma oportunidade de se levantar, respirar fundo e caminhar na luz do seu amor. Deus ainda não terminou a obra em sua vida. Se você acordou, é porque existe um propósito divino em você. Talvez os últimos dias tenham parecido insuportáveis. Talvez você esteja lutando batalhas que ninguém vê, carregando pesos invisíveis, sentindo-se cansado de esperar. Mas escute com atenção. Deus não te esqueceu. Suas promessas continuam de pé. Sua mão poderosa continua sustentando você. O mesmo Deus que criou as estrelas e conhece cada uma pelo nome, o mesmo Deus que acalma a tempestade e renova os cansados, é o mesmo que hoje está com você. Ele está abrindo portas que você ainda não vê, está preparando caminhos que parecem bloqueados e alinhando milagres que você nem imagina. Por isso, agora, pare um instante, respire fundo, inspire a paz, inspire o medo, inspire a esperança e deixe sair a ansiedade. Este momento é santo. Este instante não é apenas uma sequência de palavras, é uma declaração de fé. Eu convido você a se unir comigo. Escreva nos comentários. Obrigado. 2. Que este seja o primeiro ato de fé neste novo dia. Clique em curtir como expressão de confiança e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Quando nos unimos em oração, o céu se move em nosso favor. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de colocar o coração diante do Senhor com gratidão, antes de pedir qualquer coisa. Antes de apresentar nossas necessidades, precisamos parar para agradecer. A gratidão abre portas que o desânimo fecha, ela transforma o coração e atrai a presença de Deus. A palavra nos diz em Lamentações 3, 22 até 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E também no Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Deixe que essas palavras se tornem vivas em você agora. Este dia é presente de Deus. Você não tinha direito a ele, mas foi agraciado com mais uma oportunidade. E se Deus te deu esta manhã, é porque algo grandioso ainda está por vir. Prepare-se, porque hoje não é apenas mais um dia, é um dia para testemunhar a bondade de Deus. É um dia para confiar que Ele está guiando cada detalhe. É um dia para recomeçar com fé e esperança. Então, vamos orar juntos. Pai amado, neste amanhecer, eu me coloco diante da Tua presença. Obrigado pelo dom da vida, pela chance de começar novamente. Obrigado pelo sol que nasce, pelo ar que respiro, pela força que ainda tenho. Eu sei que este dia não é garantido, mas é presente. E eu o recebo com humildade. Senhor, guia-me aos passos, fortalece meu coração e que cada pensamento e ação estejam alinhados com a Tua vontade. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra como sinal de que Deus fala com você hoje, que seu coração se encha de esperança e sua alma se revista de paz. Lembre-se, não importa o que ontem trouxe,
Hoje é recomeço. Meu irmão, minha irmã, antes de pedirmos algo a Deus, antes de apresentarmos nossas preocupações e necessidades, precisamos aprender o poder de uma vida de gratidão. A gratidão abre os céus, toca o coração do Pai e prepara o ambiente para milagres acontecerem. Muitos de nós, em meio às lutas, focamos tanto no que falta que esquecemos de reconhecer o que já temos. Mas Roger, o convite é simples, comece agradecendo. Agradeça pela respiração em seus pulmões, pela força que ainda lhe sustenta, pela família, pelos amigos, pelas pequenas dádivas que muitas vezes passam despercebidas. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, 16 até 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é em algumas coisas, mas em todas as circunstâncias, e veja como isso é poderoso, quando você agradece, mesmo em meio à dor, você proclama que Deus é maior que os problemas. Quando o coração se enche de gratidão, a fé floresce e o medo perde força. A gratidão é como uma chave que abre portas invisíveis. Pense comigo, quantas bênçãos você já recebeu nos últimos dias? Quantas vezes Deus protegeu você de perigos que nem percebeu? Quantas portas se abriram no momento certo? Quantas pessoas foram instrumentos da bondade de Deus na sua vida? Mesmo nas batalhas, mesmo nas noites escuras, Deus esteve presente. Agora eu quero propor algo novo para Atitso, que pode transformar sua forma de enxergar a vida. O exercício da gratidão 3.3 funciona assim. Escolha 3 pessoas que fizeram diferença na sua vida. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje e declare 3 motivos pelos quais você acredita que o futuro será melhor. Este simples hábito, quando praticado diariamente, não apenas fortalece sua fé, mas também cria uma mentalidade de vitória. A palavra de Deus em Tiago 1:17 nos lembra: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, tudo de bom que temos não é fruto do acaso, mas vem das mãos generosas do nosso Pai. Então, feche os olhos um instante. Imagine-se diante de Deus agora. Antes de pedir, antes de clamar, simplesmente agradeça. Senhor, obrigado pelo alimento que nunca me faltou. Obrigado pelo teto que me abriga. Pela cama que me sustenta à noite. Pelo corpo que ainda resiste. Pela mente que ainda pensa. Pelas pessoas que estão ao meu lado. Obrigado pelos momentos de alegria e até pelas lutas, pois sei que em tudo estás moldando o meu coração. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda uma verdade: a gratidão realinha o coração. Quando você começa o dia agradecendo, você muda a forma de enxergar a vida, você deixa de olhar para a escassez e passa a ver a abundância. Você deixa de ver apenas problemas e começa a enxergar oportunidades. Hoje, eu convido você a declarar: Senhor, eu te agradeço por tudo. Escreva nos comentários ao menos uma coisa pela qual você é grato hoje. Talvez seja a saúde, a família, o trabalho, a fé ou simplesmente o fato de estar vivo. Compartilhe. Quando declaramos gratidão publicamente, ela se torna testemunho para fortalecer outros corações. Não esqueça, a gratidão atrai a presença de Deus.
O louvor abre as portas do céu. E quando você se levanta para agradecer, o Senhor se levanta para agir. Prepare seu coração, porque a partir desta atitude de gratidão, algo começa a se mover no invisível. Meu irmão, minha irmã, o mundo em que vivemos é marcado por mudanças constantes, notícias que mudam a cada hora, incertezas econômicas, instabilidades familiares, desafios no trabalho e até mesmo crises pessoais. Tudo isso nos faz perceber que a vida é instável, que muitas vezes o que parecia firme pode desmoronar de um dia para o outro, mas há uma verdade eterna que sustenta a nossa fé. Deus é a rocha inabalável. Quando tudo parece se mover debaixo de nossos pés, é Ele quem permanece o mesmo. A palavra nos diz em Salmo 46, 1 até 3, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Veja que beleza! O salmista descreve cenários de caos, catástrofe medo, mas a confiança está firmada em Deus. Isso nos mostra que não importa a dimensão da tempestade, não importa a força do vento, Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Você, como tem reagido às mudanças da vida? Talvez esteja em um tempo de incertezas, sentindo que não consegue controlar nada. É justamente aí que entra a fé. Nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em quem Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O livro de Provérbios 18, 10 afirma: o nome do Senhor é torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Esta é a promessa que hoje você pode abraçar em meio às mudanças do mundo. Deus continua sendo torre segura, lugar de refúgio para sua alma. Agora, faça uma pausa, feche os olhos e respire profundamente. Enquanto inspira, repita em sua mente: o Senhor é meu refúgio. Ao expirar, diga: eu confio em Ti. Senhor, essa simples prática é como um gesto de oração silenciosa, capaz de trazer paz imediata ao coração. Muitas vezes, achamos que precisamos de grandes palavras para falar com Deus, mas Ele escuta até mesmo os suspiros mais profundos. Ele acolhe nossas lágrimas e conhece nossos medos ocultos. A presença de Deus é âncora quando tudo parece nos arrastar. E sabe o que é maravilhoso? Jesus também prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14. Acha-se, ou seja, enquanto o mundo oferece uma paz frágil, passageira e condicionada, Cristo nos dá uma paz verdadeira, firme e duradoura. Eu quero convidar você hoje a declarar em voz alta: Senhor, Tu es minha rocha, meu refúgio e minha fortaleza. Quando você proclama essas palavras, não apenas fortalece sua fé, mas também silencia as mentiras do medo. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando instabilidade financeira, talvez um diagnóstico médico difícil, ou uma crise em seu relacionamento, mas lembre-se, essas situações são passageiras. A palavra nos garante que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125. E, então,
neste momento, eu quero rezar por você. Pai amado, em meio às instabilidades da vida, eu escolho confiar em Ti. Tu és minha rocha firme, meu refúgio seguro, minha torre de proteção. Mesmo quando tudo ao meu redor desmorona, em Ti encontro paz que excede o entendimento. Senhor, fortalece meu coração e renova minha fé, que eu permaneça firme em Ti, independente das circunstâncias. Amém? Receba esta oração com fé. Caminhe hoje, lembrando-se de que Deus não muda. Ainda que tudo ao seu redor mude, Ele é sua base firme, seu alicerce seguro e sua fortaleza eterna. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um ponto fundamental da nossa caminhada de fé. A dependência total da graça de Deus. É impossível vivermos plenamente sem reconhecer que cada respiração, cada passo, cada conquista e até mesmo cada luta só são sustentados, porque o Senhor nos dá a graça necessária para permanecer de pé. Quantas vezes somos tentados a acreditar que conseguimos sozinhos, que a força do nosso braço, o conhecimento que acumulamos ou os recursos que temos bastam. Mas cedo ou tarde, a vida nos prova que não é assim. Somos frágeis, limitados, incapazes de controlar tudo. Por isso, hoje, queremos declarar com humildade: sem Ti, Senhor, nada posso. O apóstolo Paulo compreendeu profundamente esta verdade quando escreveu em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba, não é nossa força que garante a vitória, mas a graça de Deus que age justamente onde somos frágeis. Essa dependência não é sinal de derrota, mas de confiança. Reconhecer que não conseguimos sozinhos é abrir espaço para que a mão poderosa de Deus conduza nossa história. Agora, feche seus olhos por um instante. Coloque diante do Senhor as áreas da sua vida onde você sente que não tem forças. Pode ser no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou até mesmo na fé. Imagine você entregando esses pesos nas mãos de Deus e repetindo: Senhor, a Tua graça me basta. Lembre-se também do que diz o Salmo 139, 13 até 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Este salmo nos lembra que somos criação única de Deus, sustentados por Ele desde o primeiro instante de vida. E aqui quero trazer o ensinamento da tradição carmelita, inspirado em Santa Teresa d'Ávila. Ela disse: só Deus basta. Essa frase curta, mas cheia de profundidade, resume a certeza de que quando temos Deus, temos tudo o que precisamos. Santa Teresa ensinava que não são palavras longas ou complexas que movem o coração de Deus, mas um coração humilde e dependente da sua graça. Meu irmão, minha irmã, como seria o seu dia se você começasse cada manhã dizendo: Senhor, eu dependo totalmente de Ti? Essa simples oração pode mudar a forma como você encara desafios, pois coloca Deus no centro de tudo. Agora, vamos rezar juntos. Pai de misericórdia, eu reconheço hoje que sem Ti nada sou e nada posso. Perdoa-me pelas vezes em que confiei apenas em mim mesmo, nas minhas forças e nas minhas estratégias. Eu me rendo à Tua graça
e declaro que preciso de Ti em todas as áreas da minha vida. Senhor, guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Ensina-me a caminhar na Tua dependência, para que minha vida seja reflexo da Tua bondade. Amém. Meu irmão, minha irmã, tome posse desta verdade. Você não está sozinho. Você é conduzido pela graça que sustenta, fortalece e transforma. Cada passo que você der hoje será sustentado pelo Deus que não falha. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores batalhas que travamos diariamente é a luta entre a fé e o medo. Quantas vezes a ansiedade tenta tomar conta do coração? Quantas vezes as vozes da dúvida gritam mais alto do que as promessas de Deus? Mas hoje quero dizer a você, não precisamos viver prisioneiros do medo, porque a fé é a chave que liberta, ilumina o caminho. A palavra de Deus em Isaías 41:10 nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa poderosa! É como se o próprio Senhor estivesse segurando sua mão, dizendo: não tenha medo. Eu estou aqui. O medo é uma emoção natural, mas não pode ser o guia da nossa vida. Quando damos lugar ao medo, ele paralisa, rouba a paz e apaga os sonhos. Já a fé, quando cultivada, nos leva a enxergar além das circunstâncias, nos dá coragem de dar passos mesmo quando não vemos o caminho completo. Quero partilhar com você uma prática espiritual simples, mas que pode transformar seus momentos de ansiedade. Eu chamo de pausa, entrego, proclamo. Pausa. Diante da ansiedade, pare por alguns segundos. Respire fundo e reconheça a presença de Deus. Entrego, diga em voz baixa: Senhor, eu entrego este medo em tuas mãos. Proclamo. Declare uma promessa bíblica em voz alta, reafirmando a fé sobre a situação. Por exemplo, quando a ansiedade tenta dominar, você pode proclamar Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não. Veja como é prático. Ao invés de deixar que o medo dite suas atitudes, você interrompe o ciclo com a fé. É uma escolha. Não é negar a realidade, mas colocar a realidade nas mãos daquele que pode transformá-la. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo noites sem dormir, preocupado com dívidas, com a saúde, com os filhos ou com o futuro. Mas, Roger, em nome de Jesus, eu declaro que a ansiedade não terá a última palavra. O Espírito Santo é capaz de encher seu coração de uma paz que o mundo não pode dar. Faça esse exercício comigo agora. Feche os olhos, inspire profundamente e diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Expire lentamente e sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. Repita mais uma vez. Isso não é apenas respiração, é oração em movimento, é fé em ação. Eu convido você também a escrever nos comentários uma promessa bíblica que fortalece sua fé. Pode ser o Salmo 23, o Salmo 90 e um ou qualquer outro versículo que você guarda no coração. Ao compartilhar, você não só reforça a sua própria fé,
mas também se torna instrumento para fortalecer a fé de quem vai ler agora. Vamos rezar juntos. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti os medos que insistem em me cercar. Tu sabes das minhas ansiedades. Conheces os pensamentos que me roubam a paz. Hoje eu decido confiar em Tuas promessas. Eu declaro que não viverei escravo do medo, mas caminharei pela fé. Que a Tua paz guarde meu coração e minha mente. Que eu aprenda a descansar nos Teus braços, sabendo que és fiel para cumprir o que prometeste. Amém. Receba esta oração, meu irmão, minha irmã, e lembre-se, sempre que o medo bater a porta, abra o coração para a fé, porque onde a fé entrar, o medo tem que sair. Meu irmão, minha irmã, hoje quero recordar com você uma verdade que o inimigo tenta esconder. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Esta não é apenas uma frase bonita para consolar o coração. É uma declaração de identidade espiritual. Não somos definidos pelas derrotas que sofremos, nem pelas palavras negativas que ouvimos, nem pelas limitações humanas. Somos definidos pelo amor de Deus e pela vitória de Cristo na cruz. A palavra nos diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja bem, não é por nossa própria força, mas por meio dele. Jesus, é no amor de Cristo que encontramos a força para superar. Muitas vezes o inimigo tenta sussurrar mentiras ao nosso ouvido. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Sua oração não tem poder, mas a verdade de Deus é outra. Você é escolhido. Você é amado. Você é chamado para viver uma vida de plenitude. E para que isso fique claro, quero propor que você repita algumas proclamações de identidade. Diga em voz alta: Som fé, eu sou filho amado de Deus, eu sou herdeiro da promessa, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou fortalecido pelo Espírito Santo, eu sou luz do mundo e sal da terra. Essas afirmações não são frases motivacionais vazias, elas estão fundamentadas na palavra. Quando você declara essas verdades, sua mente e seu coração se alinham com aquilo que Deus já diz a seu respeito. No livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, está escrito: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor, é promessa. Nenhuma arma contra você prosperará, nenhuma acusação terá poder sobre sua vida. Lembre-se também das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as lutas virão, mas a vitória já está assegurada em Cristo. Quero compartilhar um breve testemunho modelo para que você visualize essa verdade. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego e se viu sem direção. O medo chegou. As contas se acumularam, mas, ao invés de se entregar ao desespero, ela decidiu proclamar diariamente: eu sou mais que vencedor em Cristo. Dias depois, uma porta inesperada se abriu, melhor do que a anterior. Esse é o poder de viver pela fé, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. E agora, quero rezar por você. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti este filho,
esta filha que ora comigo. Muitas vezes o mundo quis convencer-los de que são derrotados, de que não têm valor, mas hoje eu proclamo a verdade. Eles são amados por ti, escolhidos por ti, e mais que vencedores em ti. Derrama teu Espírito Santo e fortalece sua identidade, que cada mentira do inimigo seja silenciada e que a verdade da tua palavra ressoe em seus corações. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, caminhe hoje de cabeça erguida. Você não é qualquer pessoa, você é filho do Deus Altíssimo. Nada pode mudar essa identidade. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes carregamos fardos pesados que ninguém vê, são preocupações guardadas em silêncio, dores que não ousamos compartilhar, lembranças que ainda ferem o coração. Caminhamos como se levássemos uma mochila cheia de pedras invisíveis. Cada mágoa, cada preocupação, cada medo se transforma em peso, mas hoje o Senhor nos convida a deixar esses fardos aos pés de Jesus. É Mateus 11, 28 ao 30, Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba, ele não nos chama para carregar sozinhos, mas para entregar o peso a ele. O jugo de Cristo não escraviza, pelo contrário, liberta. Eu convido você agora a imaginar essa cena. Você diante da cruz, segurando essa mochila pesada. Dentro dela estão suas preocupações com a família, a saúde, o futuro, as dívidas, os medos, as culpas. Ao pouco, você a coloca aos pés de Jesus e, quando solta as mãos, percebe o alívio. Ele mesmo segura, ele mesmo cuida, ele mesmo leva. Muitas vezes achamos que precisamos resolver tudo sozinhos, mas Deus nos convida a descansar. Em 1 Pedro 5, 7 está escrito: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, esse ato de entrega não é fraqueza, é sinal de confiança. É dizer: Senhor, eu não tenho controle, mas confio que tu tens, e essa confiança gera paz. Quero conduzi-lo agora em uma breve oração de entrega. Senhor Jesus, eu coloco diante de ti todos os fardos que carrego. Tu conheces os medos que me perturbam, as culpas que pesam em minha consciência, os problemas que não consigo resolver. Rode, eu os entrego em tuas mãos. Eu decido descansar no teu amor e confiar que tu estás cuidando de mim. Amém. Now, agora, se é possível, feche os olhos por alguns segundos, permaneça em silêncio, respire fundo. Imagine o Senhor tirando o peso dos seus ombros. Sinta a leveza que vem do descanso em Cristo. Esse momento de silêncio é também oração, porque no silêncio Deus fala ao coração. O Salmo 55, 22 nos confirma: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. E lembre-se, cada lágrima que você derramou em silêncio foi vista por Deus, cada suspiro de dor foi ouvido por Ele. Não há nada escondido diante do olhar do Pai. Se Ele cuidou de você até aqui, não vai deixar de cuidar agora. Meu irmão, minha irmã,
A partir de hoje, sempre que sentir o peso dos fardos, repita em voz baixa: eu entrego a Ti, Senhor. Faça disso uma oração diária. Você não precisa carregar sozinho, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas dores. Meu irmão, minha irmã, uma vida transformada começa quando consagramos ao Senhor. Não apenas os grandes projetos, mas também os detalhes mais simples. Os pensamentos, as palavras e as ações do dia a dia. Às vezes pensamos que só os grandes gestos contam, mas a verdade é que cada pensamento, cada palavra e cada atitude moldam o rumo da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tudo começa na mente. Quando consagramos nossos pensamentos, convidamos Deus a purificar aquilo que alimentamos dentro de nós, mas não paramos aí. Também precisamos consagrar nossas palavras. Efésios 4, 29 nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quantas vezes, sem perceber, nossas palavras ferem, desanimam ou espalham críticas. No entanto, quando entregamos nossa língua ao Senhor, nossas palavras se tornam fonte de vida e bênção para os que nos rodeiam. E finalmente, nossas ações. O próprio Jesus disse em Mateus 5:16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cada gesto de bondade, cada atitude de perdão, cada ato de generosidade é um reflexo de Cristo em nós. Quero propor a você hoje um exercício prático que chamo de alarme da bondade. Pegue o celular e coloque 3 lembretes durante o dia de manhã, à tarde e à noite, e quando o alarme tocar, faça algo concreto para refletir o amor de Deus. Uma mensagem de encorajamento, um gesto de paciência no trânsito, uma palavra de carinho para alguém da família. Pequenos atos têm grande impacto quando feitos com amor. O apóstolo Paulo também nos lembra em Gálatas 5, 22 até 23, sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando consagramos pensamento, palavras e ações, esses frutos começam a brotar naturalmente em nós. Agora, convido você a fazer esta oração comigo. Senhor, eu consagro a Ti os meus pensamentos, purifica minha mente de toda negatividade e mentira. Eu consagro a Ti as minhas palavras, que minha boca proclame vida e esperança. Eu consagro a Ti as minhas ações, que cada gesto do meu dia reflita o Teu amor. Espírito Santo, guia-me para que eu seja sinal de luz onde quer que eu vá. Amém. Meu irmão, minha irmã, não subestime o poder de pequenas consagrações diárias. Quando o Senhor reina na mente, nos lábios e nas atitudes, o dia se torna oração viva e sua vida se torna testemunho do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes enxergamos apenas as lutas que enfrentamos, mas esquecemos de algo essencial. Quantas batalhas Deus já lutou por nós em silêncio? Quantos livramentos aconteceram sem que percebêssemos?
Quantas portas fechadas foram, na verdade, a mão de Deus nos protegendo de caminhos que não eram para nós? A palavra nos recorda no Salmo 90, que o Senhor envia seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Muitas vezes não entendemos o motivo de certos acontecimentos, mas precisamos crer que até aquilo que parece negativa pode ser providência divina. Quantas vezes você quis algo com insistência e, mais tarde, percebeu que não teria sido bom para você? Isaías 55, 8 até 9 nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus enxerga além. Ele fecha portas que parecem oportunidades, mas que poderiam se tornar armadilhas. Ele permite desvios que nos salvam de perigos que nunca conheceremos. Ele luta contra inimigos que jamais veremos. E tudo isso, muitas vezes, sem que saibamos. Quero partilhar com você uma cena simples, mas que reflete essa realidade. Pense em alguém que saiu de casa atrasado e reclamou porque perdeu o ônibus. Minutos depois, soube que aquele ônibus sofreu um acidente. Perceba, o atraso que parecia problema foi, na verdade, proteção. Assim também Deus age conosco todos os dias, guardando-nos de situações que nunca chegaremos a ver. Por isso, hoje, o convite é para elevarmos uma oração de ação de graças pelas vitórias invisíveis, mesmo sem compreender. Precisamos aprender a louvar. Repita comigo: Senhor, obrigado pelas batalhas que lutaste em silêncio por mim. Obrigado pelas portas que fechaste, pelos perigos dos quais me livraste, pelos inimigos que afastaste. Eu confio que, mesmo quando não vejo, tu estás ouvindo. Meu irmão, minha irmã, é fácil agradecer quando vemos milagres claros, mas o verdadeiro louvor nasce quando agradecemos também pelo que não entendemos. Essa atitude abre nosso coração para a fé madura, uma fé que confia na providência de Deus em todo o tempo. Vamos rezar juntos. Pai de amor, hoje eu te agradeço, não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também por tudo que fizeste em silêncio. Obrigado pelas vezes que me guardaste do mal, pelos livramentos que eu nem percebi, pelos nãos que me deram proteção, pelos caminhos que não segui, porque não eram parte do teu plano. Ensina-me a confiar mais em ti e a louvar mesmo sem compreender. Eu sei que tu estás sempre cuidando de mim. Amém? Meu irmão, minha irmã, confie. As mãos de Deus estão sempre em movimento, ainda que os olhos não vejam, e essa confiança gera descanso e paz para o coração. Meu irmão, minha irmã, neste momento eu quero convidar você a elevarmos juntos uma oração muito especial, a bênção sobre a família, os amigos e até mesmo sobre aqueles que nos feriram. Sim, porque a verdadeira fé não se limita a pedir por nós mesmos, mas se estende em amor a todos ao nosso redor. A família é dom precioso de Deus, mesmo com suas imperfeições e dificuldades. Ela é o primeiro espaço onde aprendemos a amar e a ser amados. Ore hoje pelos seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus irmãos. Peça proteção para sua casa, sustento para cada membro da família e união diante dos desafios. Também lembre-se dos amigos, aqueles que caminham ao seu lado nos momentos bons e ruins.
são presentes de Deus que tornam a vida mais leve. Agradeça por cada pessoa que se mantém fiel em sua jornada. E não podemos esquecer, precisamos rezar até mesmo por quem nos feriu. Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O perdão não significa aprovar o erro do outro, mas significa libertar o próprio coração da prisão do ressentimento. Talvez você pense, mas eu não consigo perdoar, a dor é muito grande. E de fato, muitas vezes não conseguimos sozinhos. É aí que entra a graça de Deus. O Espírito Santo nos dá a capacidade de amar como Cristo amou, de perdoar, como Ele perdoou, de estender a mão mesmo quando fomos feridos. Quero lembrar aqui também de uma devoção profundamente brasileira. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa que intercede por nossas famílias. Peça a ela que cubra sua casa com o manto azul da proteção e leve cada intenção ao coração de Jesus. E recordemos o testemunho de Santa Dulce dos Pobres, a boa samaritana do Brasil, que nos ensinou a servir com simplicidade e amor. Vendo em cada pessoa o rosto de Cristo, ela nos mostra que a caridade é o caminho mais seguro para viver o Evangelho. Agora, feche os olhos e faça comigo esta oração. Senhor, eu te apresento a minha família, abençoa cada pessoa do meu lar, guarda-os de todo mal e derrama a tua paz sobre nós. Abençoa meus amigos, que sejam fortalecidos na fé e no amor. Senhor, eu também te entrego aqueles que me feriram. Eu os libero das minhas mágoas e os coloco em tuas mãos. Ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. Mãe Aparecida, cobre-nos com teu manto. Santa Dulce, intercede para que sejamos sinais de amor e caridade no mundo. Amém. Alvém, meu irmão, minha irmã, leve essa oração consigo e repita sempre que precisar a bênção de Deus sobre sua família e sobre todos os que fazem parte da sua vida. É fonte de transformação e o perdão abre espaço para milagres acontecerem. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um momento muito especial desta caminhada de oração. Apresentar diante de Deus os nossos pedidos de milagres, porque Ele continua sendo Deus que cura, que restaura e que abre portas onde não existem saídas. Quantas pessoas hoje estão clamando por cura no corpo? Quantas famílias pedem restauração em seus relacionamentos? Quantos estão à espera de uma oportunidade de trabalho, de um alívio financeiro, de uma resposta que parece demorar? Saiba, nada é impossível para Deus. O Evangelho de Marcos 5:34 nos recorda as palavras de Jesus à mulher que sofria há 12 anos. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. A fé dela abriu o caminho para o milagre. Assim também hoje, a sua fé pode mover montanhas. Jesus nos ensinou em Mateus 7:7-8. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Deus não é indiferente ao clamor dos seus filhos. Ele escuta, acolhe e responde no tempo certo e do jeito perfeito. Quero trazer aqui também um testemunho modelo para fortalecer sua fé. Imagine uma mãe que orava há anos pelo filho envolvido com vícios. Parecia impossível, mas ela perseverou em oração sem perder a esperança. De forma inesperada, esse jovem encontrou apoio. Iniciou tratamento e se libertou.
O que parecia impossível, Deus transformou em vitória. No Brasil, temos um intercessor muito querido, São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, conhecido por sua vida de oração e confiança absoluta em Deus. Ele nos ensina que a fé perseverante gera milagres discretos, mas profundos. Confiemos também na sua intercessão agora. Coloque diante de Deus o seu pedido. Pode ser pela saúde, pela família, pelas finanças ou pela paz interior. Não importa o tamanho da dificuldade. Apresente-a como uma criança que confia no Pai. Vamos rezar juntos. Senhor, eu te apresento neste momento os meus pedidos. Tu conheces as dores do meu corpo, as feridas do meu coração e as dificuldades que enfrento. Eu te peço por cura, por restauração e por portas abertas. Sei que para ti nada é impossível. Senhor, aumenta a minha fé para que eu não desanime. São Frei Galvão, intercede por mim, para que eu saiba confiar com paciência e esperança e que, no tempo certo, eu possa testemunhar as maravilhas do Senhor. Amém. Der, meu irmão, minha irmã, creia. Os milagres de ontem continuam sendo possíveis hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que multiplicou pães e peixes, é o mesmo que age em sua vida agora. Meu irmão, minha irmã, viver a fé não é apenas rezar em momentos de dificuldade, mas transformar cada dia em uma oportunidade de santificação. E isso não precisa ser complicado. Hoje eu quero partilhar com você um plano simples, mas profundamente eficaz para santificar o seu dia em apenas 3 passos. O primeiro passo é a palavra do dia. Reserve alguns minutos logo ao acordar para ler um versículo ou um pequeno trecho da Bíblia. Pode ser o Salmo 1, que nos ensina que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como árvore plantada junto às águas. A palavra de Deus é alimento para a alma e direção para a jornada. O segundo passo é o silêncio de 5 minutos. No corre-corre da vida moderna, quase não nos permitimos parar, mas 5 minutos em silêncio diante de Deus podem transformar a forma como enfrentamos o dia. Desligue o celular, feche os olhos e simplesmente esteja na presença do Senhor. Esse silêncio orante é espaço para ouvir a voz de Deus. O terceiro passo é o gesto de caridade. Pode ser algo simples. Oferecer ajuda a um vizinho, dar uma palavra de ânimo a alguém no trabalho, ser paciente no trânsito, visitar uma pessoa doente. Jesus nos disse em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A fé se concretiza em gestos de amor. Você não precisa fazer coisas extraordinárias para viver a santidade. Deus se alegra com a fidelidade nas pequenas coisas. E quando transformamos a rotina em oração, nossa vida inteira se torna liturgia viva. Quero sugerir ainda, para quem deseja aprofundar, uma prática muito rica. A liturgia das horas é a oração oficial da igreja, rezada em todo o mundo, que santifica cada momento do dia com salmos e hinos. Talvez você não consiga rezar todas as horas, mas pode começar com um salmo ou uma breve oração. É um modo de se unir à oração da Igreja Universal. E para que esse plano se torne concreto, deixo aqui um mini desafio comunitário. Escolha qual dos 3 passos você vai praticar hoje e escreva nos comentários. Pode ser a palavra, o silêncio ou a caridade. Assim, ao partilhar, você inspira outros irmãos e irmãs a também colocarem em prática agora. Vamos rezar juntos. Senhor,
eu consagro a Ti o meu dia. Dá-me fome da Tua palavra, para que eu me alimente dela logo pela manhã. Ensina-me a valorizar o silêncio, para ouvir a Tua voz no meio da correria, e ajuda-me a praticar gestos concretos de caridade, para que a minha fé seja visível no amor ao próximo, que cada instante do meu dia seja santificado pela Tua presença. Amém? Ai, meu irmão, minha irmã, não espere por grandes ocasiões para se aproximar de Deus. Ele está presente no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos gestos simples. Que este plano em 3 passos seja o início de uma vida mais profunda com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, todos nós já passamos por dias em que nada sai como esperávamos, planejamos, sonhamos, organizamos cada detalhe, mas, de repente, tudo muda. Uma porta se fecha, uma resposta não vem, uma doença aparece, um relacionamento se rompe. É nessas horas que a fé é colocada à prova, e é exatamente nesse lugar de dor e frustração que Deus nos convida a confiar ainda mais. A palavra em Romanos 8, 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é capaz de transformar até as situações mais dolorosas em algo que serve ao nosso crescimento. Na carta aos Hebreus 10, 35 até 36 lemos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. É preciso perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança é a chave quando a vida não segue o roteiro que imaginávamos. Pense em Jó. Ele perdeu tudo o que tinha, bens, filhos, saúde. Mesmo assim, declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Ed. Agi. Esse é o nível mais profundo de fé. Louvar a Deus mesmo quando não entendemos. Na espiritualidade da igreja, São João da Cruz nos ensina sobre a noite escura da alma. É aquele tempo de silêncio, de ausência aparente de Deus, quando parece que a oração não dá fruto e a vida não faz sentido. Mas, na verdade, essa noite é um tempo de maturidade espiritual, em que aprendemos a confiar não no que sentimos, mas na certeza da presença fiel de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo essa noite escura agora, talvez esteja decepcionado, porque as coisas não aconteceram como desejava, mas não desanime. Deus continua no controle. Ele vê o que você não vê e prepara um futuro que você ainda não consegue imaginar. Repita comigo esta declaração de fé: mesmo que nada saia como eu espero, eu confio no Senhor, mesmo que a resposta demore, eu esperarei em Ti. Mesmo que as portas se fechem, eu louvarei o Teu nome. E vamos rezar juntos. Senhor, eu apresento a Ti todas as minhas frustrações e decepções. Muitas vezes não entendo os Teus caminhos, mas escolho confiar. Dá-me um coração perseverante, que não se abala com as circunstâncias. Ensina-me a esperar no silêncio, a crer mesmo quando não vejo, a Te louvar, mesmo quando não sinto. Que cada prova seja oportunidade de crescer na fé. Amém. Meu irmão, minha irmã, quando nada sai como você planejou, lembre-se, ainda assim,
Tudo pode sair exatamente como Deus deseja e os planos dele são sempre melhores que os nossos. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um momento de grande força espiritual. O tempo de proclamações de fé e bênção final para o dia. É importante não apenas ouvir a palavra, mas declarar lá em voz alta, para que ela se torne verdade em nosso coração e se manifeste em nossa vida. A Bíblia nos ensina em Números 6, 24 até 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é uma das mais belas bênçãos bíblicas, proclamada pelo próprio Deus ao povo. Hoje, ela também é para você e para a sua família. Quero convidar você agora a proclamar junto comigo estas verdades. Eu creio que Deus está comigo em cada passo do meu dia. Eu recebo a paz que o mundo não pode dar. Eu perdoo aqueles que me feriram e liberto o meu coração. Eu confio que portas se abrirão segundo a vontade de Deus. Eu declaro que este dia será marcado por bênçãos e vitórias. Repita em voz alta, porque cada palavra pronunciada com fé tem poder, como nos lembra Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se suas palavras têm poder, use-as para semear vida, esperança e vitória. E porque estamos em batalha espiritual, invoquemos também a proteção do céu. Rezemos juntos a São Miguel Arcanjo, defensor contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe dois, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba agora esta bênção, que o Senhor derrame sobre você a abundância da sua graça, que sua mente seja renovada, que seu coração seja fortalecido e que seus passos sejam guiados pelo Espírito Santo, que a paz de Cristo esteja em sua casa, que a proteção dos anjos esteja ao seu redor, e que este dia seja marcado por milagres inesperados e vitórias sobrenaturais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto essa bênção é proclamada, imagine como se um manto de luz e proteção cobrisse você e sua família. Caminhe hoje com confiança, porque o céu está a seu favor. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final deste grande momento de oração e reflexão ao longo desta jornada. Aprendemos que cada dia é um recomeço, que a gratidão abre portas, que Deus é a rocha firme no meio das tempestades, que sua graça nos sustenta, que a fé vence o medo, que somos mais que vencedores em Cristo, que podemos entregar nossos fardos, consagrar pensamentos, palavras e ações, agradecer pelas batalhas invisíveis, abençoar nossa família, confiar nos milagres, santificar o cotidiano, permanecer firmes quando nada sai como esperado e proclamar a bênção que renova nossas vidas. Tudo isso nos lembra de uma verdade simples e profunda. Deus está conosco, Ele caminha à nossa frente, ao nosso lado. E atrás de nós, não estamos sozinhos, não estamos desamparados. O Senhor é fiel e seu amor não falha. E agora, para encerrar, eu convido você a se unir a mim numa oração final. Pai amado,
Nós te agradecemos por este tempo de oração. Obrigado pelas palavras que tocaram nossos corações, pela paz que recebemos, pela esperança que renasceu em nossas almas. Senhor, abençoa cada pessoa que rezou comigo, suas famílias, seus lares e seus sonhos. Dá-nos a graça de vivermos cada dia na Tua presença com fé, gratidão e amor. Envia Teu Espírito Santo para nos guiar e que nunca percamos de vista que somos Teus filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Ossali, meu irmão, minha irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários amém. Se desejar, coloque também o seu pedido de oração e a cidade de onde nos acompanha. Assim, formamos uma grande corrente de fé que une irmãos e irmãs em diferentes lugares, mas todos com o mesmo coração voltado para Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Hoje, você pode ser a resposta da oração de alguém, simplesmente encaminhando esta palavra. Este canal existe para ser um espaço de fé, de encorajamento e de oração constante. Estaremos juntos todos os dias, buscando a presença do Senhor, aprendendo da sua palavra e crescendo em comunidade. Sai agora com a confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Caminhe.com, paz. Com esperança renovada e com o coração cheio de fé. Que este dia seja marcado por bênçãos, milagres e pela presença viva de Deus em cada detalhe. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por você. Que São Miguel Arcanjo o proteja e que a paz de Cristo reine no seu lar. Vá em fé, vá em esperança, vá em amor,